Boa noite, gente. O país todo está acompanhando, enfim, perplexo, o que aconteceu hoje em Manaus. Acabou o oxigênio nas unidades de saúde da maior capital do norte brasileiro. Uma ala inteira, essa é a notícia que chegou, de pacientes de Covid morreram por asfixia por falta de oxigênio. A falta de oxigênio, evidentemente, afeta também outros pacientes, afeta bebês prematuros, outras pessoas com problemas respiratórios, enfim, que precisam também do oxigênio. E o pior de tudo é que essa tragédia era uma tragédia anunciada. A empresa que gere esse e outros hospitais de Manaus disse publicamente que comunicou ao governo do fim do oxigênio, de que estava acabando o oxigênio no início do mês. Ou seja, há 10 dias ou mais, essa tragédia já era prevista e nada foi feito. A situação em Manaus é de calamidade desde a primeira onda da pandemia. Foi uma cidade duramente afetada, devastada pelo coronavírus. E o que a gente viu agora no fim do ano foi quando o governador do estado, Wilson Lima, decretou o fechamento de atividades não essenciais, um lockdown. Houve uma pressão tremenda dos bolsonaristas para ele voltar atrás, e ele voltou atrás no dia seguinte. Decretou no dia 26 e no dia 27 de dezembro voltou atrás. E as consequências estão se vendo. O número de pacientes internados por coronavírus em janeiro em Manaus, até aqui, hoje é dia 14, é maior do que todo o mês de dezembro na cidade. Ou seja, a tragédia poderia ter sido evitada com as medidas corretas. Ela já havia sido avisada pela própria empresa que gere esses equipamentos de saúde em Manaus. O que a gente está vendo hoje, gente sendo mandada para o Piauí, num transporte que sabe-se lá vai garantir a vida das pessoas, enviadas também para outros lugares. E o governo federal poderia ter feito mais. O Pazuello, o ministro da Saúde, esteve lá e disse, na declaração, está na mídia, há 2, 3 dias atrás, que nada podia ser feito, só esperar o oxigênio. Veja, o governo federal poderia ter utilizado, antes da tragédia piorar, de morrer uma ala inteira de pacientes de Covid por asfixia, os aviões da FAB para transporte de cilindros de oxigênio para Manaus. Por que não fez isso? Por que só veio fazer isso agora? Sendo que a situação já era de conhecimento. Poderia ter tido, aliás, não só em Manaus, uma articulação mais correta entre o governo federal, governo do estado, prefeitura, não só para a troca de informações, mas para tomar medidas, para criar leitos emergencialmente, para contratação emergencial de profissionais de saúde, para poder trazer e eventualmente importar os insumos necessários. Isso não foi feito. Dinheiro, o governo federal deixou de usar pelo menos 15% do dinheiro previsto e reservado para combate à pandemia de coronavírus. Ou seja, é uma situação trágica, lamentável, triste, de luto. Deixo aqui a nossa solidariedade aos familiares de todas as vítimas. E o que dói mais num momento como esse é saber que essa tragédia poderia ter sido evitada. Uma tragédia anunciada, uma tragédia que é fruto da irresponsabilidade, do descaso com vidas humanas, da completa falta de coordenação com que o governo federal trata a pandemia do coronavírus no Brasil. O povo de Manaus agora está sofrendo com isso da pior maneira possível, e é muito importante que a gente, nesse momento, busque de todas as formas deixar a nossa solidariedade e pressionar o governo para que faça tardiamente aquilo que deveria ter feito e não fez até aqui. Poderia ter sido evitado, não só com as medidas preventivas de garantia do isolamento, que diminuiria o número de casos graves e de internação em Manaus, como também quando o colapso já estava à vista, iminente nos últimos dias, com o transporte adequado de oxigênio para Manaus, de outras cidades do Brasil, e eventualmente com transferência de pacientes mais graves para outras localidades onde tivesse a disponibilidade de oxigênio. Precisou esperar morrer gente para o governo federal fazer isso.
É lamentável, é um retrato do descaso com que a vida humana está sendo tratada no nosso país.